É impossível ignorar o contraste com a atual condução da Procuradoria-Geral da República sob o comando de Paulo Gonet. Um comando que marca uma PGR apagada, subserviente, ausente quando deveria se levantar e presente apenas quando convém politicamente. E o Brasil precisa e merece de um Ministério Público altivo, independente, com postura de Estado e não uma instituição parecer que teme contrariar o poder ou enfrentar estruturas que hoje se blindam entre si. A PGR não pode ser observadora passiva enquanto abusos ocorrem à luz do dia. A PGR não pode calar quando há violações evidentes de garantias fundamentais. Não pode ser forte contra uns e dócil contra outros. Mas é exatamente essa percepção que cresceu no país. O que antes era uma procuradoria de pulso, hoje se apresenta como uma procuradoria de gestos tímidos e acovardados. O que antes representava autonomia e equilíbrio, hoje transmite fragilidade institucional. E é por isso que a ausência de posturas firmes nos leva a refletir sobre o legado de quem, como Lindor Araújo, jamais confundiu independência com omissão e servidão e jamais confundiu equilíbrio com covardia. A despeito da recondução do Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, eu quero fazer uso dessa tribuna para prestar uma homenagem necessária e absolutamente justa à senhora Lindor Araújo, ex-vice-procuradora-geral da República, uma mulher cuja trajetória se confunde com os valores mais nobres da instituição que ela serviu. Lindora serviu com coragem, com independência, com integridade, com compromisso real com o interesse público. Lindora foi, senhoras e senhores, durante anos, uma sentinela da Constituição, não por conveniência nem por alinhamentos de ocasião, mas por convicção. A postura de Lindora foi firme diante de pressões políticas, midiáticas, corporativas e fez dela um exemplo raro num tempo que muitos preferem o silêncio estratégico à responsabilidade com a verdade. Lindora sempre entendeu que o Ministério Público não existe para agradar governos, nem servir a grupos de interesse. O Ministério Público Federal está para servir o Brasil. E é por isso que seu nome, senhora Lindora, se tornou sinônimo de respeito institucional. Porque Lindora não se vendeu, Lindora não se curvou, Lindora não se escondeu. E honra, senhoras e senhores, não se compra, honra se prova, e a senhora Lindor Araújo provou. Por isso quero fazer esse registro histórico. Lindor Araújo representou o Ministério Público em sua melhor versão. Gonet sintetiza o que a instituição não pode voltar a ser, uma PGR que baixa os olhos quando deveria erguer a voz. Que seu exemplo, senhora Lindor Araújo, seja referência para todos que ainda acreditam nas instituições, que sejam fortes e se fazem com pessoas fortes, e não com acomodação, subserviência e covardia. Com essa declaração, senhor presidente Davi Alcolumbre, declaro o que eu já declarei na Comissão de Constituição e Justiça: não à condução de Paulo Gonet Branco. E a maioria votou a favor da indicação de Gonet, mas nós vimos um puxadinho do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, acontecer naquela instituição tão importante que deveria ser tão autônoma e não está sendo. Então, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, movido por um sentimento de grande responsabilidade com a nossa democracia, ou o restinho dela, que ainda existe. A PGR é uma das instituições mais importantes da nossa República. É ela que deve garantir a lei, conter abusos e proteger o cidadão contra qualquer tipo de arbítrio. E é justamente por isso que eu não posso me calar diante de fatos que têm preocupado milhões de brasileiros.
A Constituição é cristalina ao dizer que o Ministério Público é autônomo, independente e defensor da ordem jurídica. Mas durante o mandato do senhor Paulo Gonet na PGR, o que vimos foi exatamente o contrário. Uma procuradoria silenciosa diante de inquéritos conduzidos de ofício por ministros do STF, sem participação efetiva do MPF, Ministério Público Federal. Isso fere o sistema acusatório, fere a separação de poderes, fere a soberania do parlamento. O Brasil inteiro se pergunta onde estava o guardião da Constituição. Um episódio chocou profundamente quem defende as liberdades. No depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, conduzido pelo ministro Moraes, vimos intimidação, ameaças e constrangimentos ilegais ao depoente e sua família. E o chefe do Ministério Público, onde é que estava? Estava lá, presente, assistindo tudo de camarote e nada fez. Como explicar essa omissão diante de um possível abuso de autoridade flagrante? O Ministério Público existe justamente para proteger o cidadão contra os abusos do Estado, não para aplaudir de longe. O artigo 129 da Constituição determina que o PGR deve agir sempre que houver violação da ordem jurídica. No entanto, mesmo diante de denúncias de prisões arbitrárias, espionagem ilegal, bloqueio de conta de cidadãos e censura explícita, a PGR pareceu imóvel. Essa inação preocupa e muito. Porque quando o órgão responsável por frear o arbítrio cruza os braços, abre-se a porta para o autoritarismo. E aqui faço, senhor presidente, uma pergunta pública e necessária. Podemos considerar legítimo o ministro acumular funções de vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo? Isso não existe em nenhum país sério do mundo. É incompatível com o sistema acusatório e com o devido processo legal. O Ministério Público deveria ter se manifestado, deveria ter pedido limites, deveria ter protegido a nossa Carta Magna, mas não o fez. Somam-se a isso episódios que deixaram o país perplexo. Cidadãos, jornalistas, parlamentares tiveram perfis bloqueados, contas bancárias congeladas, páginas censuradas, não por crime, mas por suas opiniões. Nem no regime militar existia mecanismo semelhante ao que está acontecendo agora no Brasil. E em todos esses casos, novamente o silêncio sepulcral da PGR. Como explicar isso? É esse o Ministério Público independente que a Constituição concebeu? Não, jamais. Há ainda um sentimento generalizado de seletividade nas ações do Ministério Público. Oposição tratada com mão de ferro, aliados do governo tratados com luva de seda. Isso destrói a credibilidade de qualquer instituição. O que orienta a PGR, e vai o meu respeito a essa instituição, pelo conjunto da obra, a sua história, não pelo momento atual, que orienta a PGR. Hoje é a lei ou a conveniência política? Essa resposta precisa ser dada com transparência amanhã por esse plenário, que vai ter a chance de corrigir esse erro histórico aqui perante os brasileiros que estão vendo atônitos essa algazarra que está acontecendo no Estado Democrático de Direito. Cito aqui um caso gravíssimo, senhor presidente. A prisão do ex-assessor Felipe Martins, decretada com base em um documento falsificado e com assinatura forjada. Até autoridades norte-americanas estão confirmando que ele nunca deixou o Brasil, contrariando a justificativa da prisão. Mesmo diante disso, a PGR, o que é que fez? Nada. Se nem diante de uma falsificação evidente, com potencial de destruir a vida de um inocente, a Procuradoria age. Quando é que ela vai agir? Ou só age para um lado? É parcial, por esse sistema bruto, político, politiqueiro que tem acabado com essa nação.
Outro ponto que me preocupa é a sociedade empresarial, que foi mantida, que teve parceria do senhor Gonê com o ministro Gilmar Mendes no IDP. Parece até que o senhor Paulo Gonê vendeu as cotas para o filho do Gilmar. Estamos falando de um chefe da acusação que teria sido sócio de quem julga, manteve relação. Isso não existe em nenhuma democracia madura no mundo. A imparcialidade não pode ser apenas real. Ela precisa parecer real. E no momento de tantos abusos, essa relação fragiliza ainda mais a confiança da sociedade. Falemos agora, senhor presidente, do escândalo que envolve denúncias de venda de sentenças no STJ. Um caso gravíssimo que abalou a credibilidade do judiciário. A PGR pediu mais prazo, mas não demonstrou a firmeza necessária, nem ação concreta, nem transparência. O que impede o avanço dessa investigação, que inclusive eu pedi uma abertura de uma CPI para ela, até gente foi morta. A pergunta que fica, a lei vale para todos? Ou há castas intocáveis na nossa república? E para piorar, a mesma procuradoria que pediu mais prazo para esse caso, a PGR, negou mais prazo aos advogados de acusados que tinham de analisar 70 terabytes de prova naquele julgamento que não para em pé do dia 8 de janeiro. Peça de ficção científica escabrosa, da pior qualidade. Uma contradição gritante. 2 pesos e 2 medidas. Para um dá prazo. Para outros é aquele rigor dos amigos, né? Uma contradição gritante. Quando interessa, a PGR pede tempo. Quando não interessa, nega o tempo aos réus. Isso não é justiça. Isso é justiçamento, um desequilíbrio institucional, senhor presidente. Senhor presidente, o Brasil precisa de uma PGR que atue como prevê a nossa Constituição e não como uma espectadora de luxo do que está acontecendo em nossa nação, que está sedenta por justiça. O cidadão está sedento por justiça. Uma PGR que defenda a liberdade. É isso que a gente precisa. Limite os abusos de quem quer que seja. Proteja o cidadão e garanta que nenhum poder ultrapasse a fronteira constitucional. É isso que a gente está vendo na PGR de hoje? Não! Por isso nós temos o dever amanhã, moral inclusive, de votar contra e votar aberto. Eu farei o voto aberto, como sempre fiz. Amanhã, senhor presidente, temos um dia muito importante. É a votação da recondução do PGR. Recondução significa avaliar o passado. E o passado recente da PGR foi marcado por omissões, seletividade e silêncio diante de violações graves. Silêncio quando se tem o dever de agir, também é uma forma de ação. E muitas vezes a pior dela, ficar prostrado. Salve a PGR. Eu entrei com um pedido de impeachment lá atrás do ministro, quando comecei a ver trocar os pés pelas mãos. Eu e vários colegas senadores aqui. Eu encerro, senhor presidente, já lhe agradecendo a sua benevolência sempre, mas eu não vou nem precisar do minuto a mais que o senhor me deu. Eu encerro deixando uma reflexão de Abraham Lincoln, um dos maiores defensores da liberdade da história. Olha só, senador Espiridião Amin, abro aspas. Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si mesmos.